Fala aí, tudo bem? Aqui quem fala é o Antônio e vamos aqui para esse novo vídeo aqui do canal, onde eu vou expressar minha opinião sobre um assunto que eu acho relevante, né, a discussão sobre esse assunto, porque tem muita gente se enganando, né? Tem muita gente falando coisas que não serve para todo mundo, dando dicas, dando conselhos que realmente não servem para todo mundo. E eu quero expressar minha opinião aqui sobre um assunto que eu acho bem interessante e eu acredito que muitas questões, né? Muitos questionamentos. As pessoas não, na verdade você vai conseguir refletir e vai conseguir pensar comigo também, que é a questão da reserva de emergência, né? Tem muita gente aí, tem muitas pessoas online, inclusive no YouTube, inclusive no Instagram, que falam muito sobre dessa reserva de emergência, né? Que dá conselhos para as pessoas terem a reserva de emergência delas. Só que o ponto principal da reserva de emergência, que eu acredito ser, é que a reserva de emergência propriamente dita, quando você já tem aí um capital, um dinheiro, né? Ela serve mais para aquelas pessoas que já têm dinheiro. Por quê? Ela serve mais para quem já tem dinheiro e serve também para quem já entende um pouco de investimento. Tem muita gente falando assim: se você tem muitas contas para pagar, se você tem descontrole financeiro, se você não consegue juntar dinheiro, se você não consegue lidar bem com as suas finanças pessoais, a primeira coisa que você precisa fazer é construir a sua reserva de emergência. Tem muita gente falando isso, muita gente dando esse tipo de conselho. Só que eu particularmente eu não acredito nisso, né? Eu acredito que a pessoa que vai construir, a pessoa que vai ter uma reserva de emergência, ela já tem que ter esse dinheiro. Ela já tem que ter uma grana sobrando para ela construir para ela começar a construir a reserva de emergência dela. Uma pessoa que tem dificuldade de juntar dinheiro, uma pessoa que tem dificuldade de organizar o dinheiro que ela recebe, ela não vai conseguir ter uma reserva de emergência, porque é complicado. Imagina que você, sei lá, tá devendo um monte de gente, e você está faltando, sei lá, a tua geladeira queimou. Você não tem mais geladeira, a tua geladeira estragou, a tua geladeira não funciona mais. Aí você vai pegar 10 mil reais que você tem e vai pegar esses 10 mil reais e vai construir a tua reserva de emergência com 10 mil reais, né, melhor dizendo. Vai pegar 10 mil reais e vai construir a tua reserva de emergência com 10 mil reais. Cara, não faz sentido, você tá devendo um monte de gente. A tua geladeira acabou de queimar. Você não tem mais geladeira, você precisa da geladeira pro teu dia a dia. Aí você vai pegar 10 mil reais e colocar na tua reserva de emergência? Cara, não faz sentido nenhum. Você tá todo aí cheio de contas para pagar, cheio de pessoas que você deve, cobrando você todos os dias, e você precisa de uma geladeira. Não faz sentido você ter uma reserva de emergência nesse sentido. Você começar pela reserva de emergência é praticamente impossível para uma pessoa que está devendo e precisa de uma geladeira nova, sabe? Não tem como essa pessoa começar com a reserva de emergência. Então tem muita gente aí, muitas pessoas no YouTube, inclusive, eu assisto alguns vídeos no YouTube, eu vejo a opinião de algumas pessoas e elas falam: não, a primeira coisa que você tem que ter é a reserva de emergência. Errado, não dá para uma pessoa que tá cheio de conta para pagar, cheio de pendências para pagar, tá faltando uma geladeira na casa dela e ela: não, a primeira coisa que eu vou fazer é ter a minha reserva de emergência. Não, a primeira coisa que você tem que fazer é se livrar dessas pessoas que você tem pendência, que você deve, não de todas, mas pelo menos da maioria, né? O problema não é você estar devendo, o problema é você estar devendo muito, a ponto de isso tirar a tua paciência, tirar o teu sono, tirar a tua qualidade de vida. Esse que é o problema. Não vou dizer que o Antônio não deve, tem algumas coisas que o Antônio deve, tem algumas coisas que o Antônio precisa dever. Porque o Antônio precisa dos produtos, o Antônio precisa do serviço, então o Antônio precisa dever alguma coisa. Mas eu não devo aos montes para chegar no ponto de eu perder meu sono, perder minha qualidade de vida, não conseguir ver meus amigos, não conseguir ver minha família, não conseguir presentear uma pessoa, não conseguir colocar gasolina no carro, não conseguir pagar a manutenção do carro. O Antônio não tem dívidas ao ponto de ele chegar
nesse ponto. O Antônio tem algumas, e as poucas que o Antônio tem, as poucas que... As pequenas quantidades de contas que o Antônio tem, o Antônio sabe exatamente como que ele vai pagar, como que o dinheiro vai entrar, para onde que o dinheiro vai sair, como que ele vai fazer o levantamento dele e tudo mais. Então esse negócio de reserva de emergência, ela não serve, na minha opinião, tá? Ela não serve para pessoa que tá devendo muito, que tá precisando de uma geladeira em casa. E até a Ideudes comentou assim, ó: bom dia, Patrícia, que é o nome da mulher que gravou o vídeo, né? Ela falou assim, ó: nossa, tive alívio você falar a sua espera. Ela falou assim, ó, ela comentou errado, na verdade, né? Mas ela tem um ponto no comentário dela que ela disse assim, ó: estou construindo minha reserva primeiro, mas tenho tanta coisa para fazer na minha casa que eu estava me sentindo culpada. Olha só esse ponto, ó. Estou construindo a minha reserva primeiro. Ela está construindo a reserva dela, mas ela tem tanta coisa para fazer na casa dela, que ela estava se sentindo culpada por não conseguir a reserva. Ou seja, ela está querendo criar a reserva dela, reserva de emergência dela, mas tem muita coisa para fazer na casa. Não faz sentido. Se você tem muita coisa para fazer, tem algumas coisas que você quer, que você deseja ter para você, você não tem que criar a reserva de emergência para depois realizar essas coisas. Errado. Você realiza o que você tem para realizar. Depois que você realiza, aí você vai correr atrás da tua reserva de emergência. E a reserva de emergência, ela não é tão simples assim para o iniciante, porque se o iniciante for guardar a reserva de emergência dele debaixo do colchão, digamos assim, não vai adiantar nada. Se você guardar R$1.000 debaixo do colchão, em janeiro de 2024, em janeiro de 2025, cara, esses R$1.000 ele vai valer R$800. Ele vai valer R$900. Por quê? Por causa da inflação. Você vai perder o poder de compra sobre esse dinheiro. Você não guarda reserva de emergência. Você não guarda em qualquer lugar. Existem os lugares certos para você guardar. Não é simplesmente, não, eu vou pegar esse dinheiro aqui, eu vou guardar debaixo do colchão da minha casa, vou guardar na conta poupança, vou guardar minha reserva de emergência na conta corrente. Não vai adiantar nada. Porque a pessoa que ela é iniciante nesse mundo, né, nesse meio principalmente de organização financeira pessoal, investimentos também, né? A pessoa que é nova nesse meio, ela não vai entender de investimento. A pessoa que é nova, ela não vai entender de investimento. E reserva de emergência, você não coloca em qualquer lugar. Tem um lugar para você colocar. A reserva de emergência, ela precisa render. Se uma reserva de emergência não rende, não adianta você ter. Porque você vai perder o poder de compra do mesmo jeito, tá bom? Então, eu vejo muita gente dar essa dica. Tenha primeiro a sua reserva de emergência. Não. Você não precisa ter, você não tem que ter a reserva de emergência. Se você recebe muito bem, você recebe, sei lá, R$10.000, R$15.000 por mês, você tem uma renda de R$10.000, vai. Você tem uma renda de R$10.000 e você gasta muito, ao ponto de, lá pela metade do mês, você não tem mais nenhum real nas contas bancárias, você não tem que ter reserva de emergência, você não vai conseguir fazer. Você tem que ter uma organização financeira pessoal. Você se organiza primeiro. Entenda isso. Esse que é o ponto. É por isso que o Antônio resolveu bater nessa tecla. O Antônio resolveu bater na tecla da organização financeira pessoal. Quando você organizar, aprender, pegar a manha da organização financeira pessoal, aí você vai para o investimento. Você vai para os investimentos. Aí nos investimentos, você vai primeiro para a tua reserva de emergência. Aí você organizar as suas finanças pessoais, beleza, você pegou a manha, show de bola. Você vai ver que vai começar a sobrar 100, vai começar a sobrar 200, vai começar a sobrar 500. Aí o que você faz? Você pega esses 100, esses 200, esses 500 e investe. Aí parte para o investimento. Aí vai para o investimento. Agora, se você vai tentar organizar as finanças pessoais, investir e ter reserva de emergência, cara, você vai ter muita dor de cabeça. Esse troço não é para iniciante. Iniciante não tem que ter reserva de emergência. A pessoa que recebe bem pelo trabalho que ela exerce, tem uma renda boa, gasta. E chega ao ponto, no dia 15, ela não tem mais nenhum real no bolso e ela tá devendo. Ela não tem que ir para investimento. Ela não tem que ter reserva de emergência.
ela tem que ter organização financeira pessoal. Esse é o primeiro passo. Claro, ela tem que ter a decisão, né? Ela tem que decidir ser organizada com as finanças pessoais dela. Depois ela vai para a organização financeira pessoal, que no caso entra, que aí faz parte do meu trabalho, né? Ela pode vir comigo, que eu ajudo ela. Organização financeira pessoal. Depois ela vai para investimentos, que primeiro, né? A primeira coisa antes de você investir é você ter a reserva de emergência. Depois você vai para os investimentos. Aí sim, é um passo de cada vez. Adianta você tá devendo um mundo, Deus e o mundo, você tá devendo a Deus e o mundo. Tá faltando, sei lá, tá faltando peça no carro para você dirigir o teu carro, tá faltando utensílios do lar, tá faltando uma geladeira, que a tua geladeira queimou, aí você vai construir uma reserva de emergência. Isso não existe, véio. Você tem que primeiro decidir organizar as suas finanças pessoais. Depois você vai depois você organiza as suas finanças pessoais, depois vai para o investimento. Aí os investimentos, aí você constrói a reserva de emergência. Depois da reserva de emergência, aí você vai colocar dinheiro para poder aquele dinheiro realmente render na tua vida. É por isso que eu decidi focar na organização financeira pessoal, porque, putz, é o primeiro passo. É o primeiro passo, sabe? Na minha visão, é o primeiro passo, porque não adianta nada não adianta nada você movimentar muito dinheiro, mas você não souber lidar com ele, cara. Não vai adiantar nada. Uma pessoa que recebe, sei lá, uma pessoa que, por algum motivo, ela recebeu R$1 milhão, as chances de ela gastar todo esse dinheiro que ela recebeu de algum lugar, na Mega Sena, por exemplo, né? É por isso que você vê, tem muito caso da Mega Sena, cara, que, putz, o cara fica milionário, mas, sei lá, dá 1 ano, 2, o cara não tem mais nada. Por quê? Ele recebeu muita grana, na mesma proporção que ele recebeu muito dinheiro, ele gastou muito dinheiro. Então não adianta muito você receber muito por aquilo e gastar tudo aquilo que você ganha. Não adianta nada. Então, decisão, organização financeira pessoal, depois o investimento. Aí você reserva de emergência, aí investimento para você ter renda passiva, que a galera fala muito aí, né? Mas eu atendo o público, eu atendo as pessoas que recebem muito pelo aquilo que elas exercem, pelo trabalho que elas exercem, recebe 5, recebe 7, recebe 10 mil reais por mês, mas quando chega ali no dia 10, no dia 12, não tem mais nenhum real no bolso. Essa pessoa precisa de organização financeira pessoal. E são essas pessoas que eu, Antônio, estou disposto a ajudar. E se você quer a minha ajuda nesse sentido, eu te convido a vir fazer parte da consultoria organizada. A consultoria organizada são consultorias que eu desenvolvi. Eu desenvolvi essas consultorias para entregar para os meus alunos ao vivo. Os meus alunos veem o que eu faço, eles começam a fazer o que eu faço e eles começam a ter os resultados que eu tenho ou até melhores. E se você quiser fazer parte da consultoria organizada, é só tu clicar no primeiro link que está na descrição aqui desse vídeo, que você vai para a página de apresentação da consultoria organizada. Lá na página de apresentação da consultoria, você vai ver lá todos os detalhes do que você recebe, do qual é o investimento, aonde que você tem que se cadastrar. Tá tudo direitinho, tá tudo explicado na página de apresentação da consultoria organizada. Inclusive tem até um vídeo lá, tem um outro vídeo que você pode assistir aquele vídeo lá. E lá naquele vídeo você vai se identificar ainda mais com a consultoria organizada. É só tu acessar o primeiro link que tá na descrição aqui desse vídeo. Aqui quem fala é o Antônio. Um abraço e até o próximo.